Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Uma saudação desde aqui, desde a grande Carpa Catedral para ti e para todos os irmãos aí onde você se encontra, em Valência, Venezuela, e a todos os ministros e todos os irmãos dos diferentes países que estão reunidos hoje, sexta-feira, 23 de dezembro deste ano 2022. Para esta ocasião temos o tema O Mistério de Gabriel e Miguel no Último Dia. Foi pregado em 23 de novembro de 1997, em São Paulo, Brasil. Vamos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, onde nos diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ele escreve ali, Apocalipse 5, do 1 ao 10, 6, do 1 ao 17, 8, 1 e 10, do 1 ao 11. E escreve Miguel. E também uma série de citações do compêndio dos anjos, livro dos selos, das eras, festa das trombetas, almas em prisão, dores de parto e inúmeras escrituras que nos fala o irmão Branham nesses diferentes temas de toda essa escritura. Tem a ver com essa escritura de Daniel, capítulo 12. Podem sentar, por favor. Aí é onde ele escreve em cima as profecias do arcanjo Gabriel e seu cumprimento. Quem é o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel? Em forma de pergunta. Isso lemos faz alguns estudos atrás. E nos diz, isso ele escreve aí, na parte de cima da Bíblia, onde está essa escritura de Apocalipse 12. Corrijo, Daniel capítulo 12, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Na mensagem, o confronto entre as duas sementes, pregado 5 de maio de 2013, em Cayey, Porto Rico, diz: este confronto que ocorrerá neste tempo final já foi refletido desde o Gênesis. Em outras ocasiões, depois do Gênesis também foi refletido no livro de citações, na página 131, parágrafo 1166 diz: então você regressa novamente para pegar o próximo tema, e depois, mais tarde, se o Senhor, primeiro Deus, quando chegarmos aos 12 selos, ao capítulo 12 de Revelação, o qual está entre a vinda do Senhor e a finalização das trombetas, e assim sucessivamente. Trataremos de trazer isso outra vez para mostrar quem é Satanás, o que ele fez, de onde ele vem, qual é o seu propósito e como sua grande beleza que foi dada causou a queda. Ele escreve as trombetas
E também escreve a Batalha de Miguel e Lúcifer. Em cima escreve Satanás, Apocalipse 12. E escreve também Entre a Vinda do Senhor e o Fim das Trombetas. E no livro das Eras, na página 4, diz, página 4 embaixo. Agora, eu digo que este livro do Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas por essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos mesmos não conheciam essas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado. Você se lembra que vieram a Jesus no livro de Atos e perguntaram: restaurarás o reino a Israel neste tempo? E ele disse: não corresponde a vós saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus com um reino terreno, mas era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele ainda não podia declarar sua posição no reino, porque o Pai não tinha revelado. Mas agora, depois da sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo do seu ministério de intercessão, ele pode mostrar aqui, nesta revelação de si mesmo a João, o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. E escreve a revelação de Jesus no reino. E uma pirâmide às eras. Estou na página 5 agora. E também presença na igreja. Aí significaria, aí também desenha uma pirâmide às eras. Nessa revelação, ele nos diz o que é o fim do diabo. Ele nos diz como é que vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos ímpios. Quem segue Satanás e Satanás odeia isso. Você notou como é que Satanás odeia 2 dos livros da Bíblia mais do que todos os demais? Por meio de teólogos liberais e cientistas falsos, ele sempre está atacando o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Em ambos livros, encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. Por isso é que ele os ataca. Ele aborrece ser exposto, descoberto. E aí escreve Satã aborrece Gênesis e o Apocalipse. Odeia Gênesis e Apocalipse. Que o descubram. Passou no tempo de Jesus. Aconteceu no tempo de Jesus, quando ele falou claramente, e também nos dias de João, falou claramente, e também no tempo de Jesus, quando também os identificava: vocês de vosso pai o diabo sois. Ou seja, que aí estava identificando eles quem era seu pai. E estava expondo quem era quem estava neles. Quem era o pai deles. Porque as obras que o diabo sempre faz. Por isso dizia: porque as obras de vosso pai fazeis. Ou fazeis nesse momento, estão fazendo nesse momento, ou quereis fazer. E todas essas coisas ele falava ali: a todos aqueles,
operadores de iniquidade, todos aqueles que estavam operando, atuando contra o cumprimento do precursor e também do cumprimento do precursado. E isso os aborrecia e de uma parte que rangia os dentes. Porque o diabo, aqui podem ver, que ele aborrece, odeia ser exposto. Livro de Atos. Vamos ver aí no livro de Atos 7. Cinquenta e quatro. Isto foi a pregação de Estevão. Depois que disse tudo e falou, bem claro, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso é o que o diabo sempre faz. Em cada vez que se manifesta esses espíritos do maligno em pessoas, desde ministros até pessoas, sempre resistem à obra de Deus por meio do instrumento que Deus tem para cada era e para cada dispensação. Resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. E o pai deles é Caim, filho da serpente. Consequentemente, do diabo do maligno que se encarnou na serpente antiga, que dizem dito diabo Satanás. Assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, porque tanto é culpado quem entrega como quem mata, quem faz, quem comete o crime. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Vejam como esses espíritos detestam ser descobertos. Continua dizendo. Por isso é que ele os ataca. Ele aborrece e odeia ser exposto. E nestes livros, ele está exposto exatamente como é. Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo gostaria de provar que isso é diferente, mas não pode. Assim que ele faz tudo o que pode para destruir nossa confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê em Satanás e crê na revelação do Espírito da Palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vejam, Jesus disse ali ao diabo que não tinha parte, ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. Por isso os filhos de Deus, escolhidos de Deus, não têm parte com esses espíritos. E para a pessoa entender melhor, nesses homens e mulheres, onde o espírito do diabo está aí, atacando, não deve ter parte nem sorte com essas pessoas, porque Jesus
já ali o disse. E não devemos ter parte com isso. Não deixe que isso afete para que você continue com esse avivamento tão glorioso que Deus está nos dando. Não tenha nada a ver com isso. Que não te tire o regozijo e a alegria e o entusiasmo e a felicidade que este grande avivamento está causando, deste grande ensinamento que Deus está nos dando, no meio do cumprimento da visão da carpa. Continua dizendo, aqui nosso irmão William, este confronto, esta luta, esta batalha entre duas sementes começou no céu, porque Luzero ou Lúcifer, que atualmente é conhecido como o diabo ou Satanás, teve ciúmes e inveja de Miguel e do reino de Miguel e fez a guerra lá no céu. A Lúcifer com seu exército fez a guerra a Miguel, contra Miguel. Miguel, o príncipe, que está pelos filhos do povo de Daniel, ou seja, pelos filhos de Israel, o qual, pois tem seu reino celestial e nunca se rebelou contra Deus. Miguel, diz o reverendo William Branham, que é Cristo. No livro de citações, na página 9, parágrafo 73 diz: E naquele tempo Miguel estará em pé, o grande príncipe. Miguel era Cristo desde então que guerreou as guerras angelicais no céu com o diabo. Satã e Miguel guerrearam um contra o outro e nesse tempo ele disse, quantos foram encontrados escritos no livro foram libertados. E ele escreve, libertados, Miguel é igual a Cristo. E na mensagem, o selo de Deus, este livro que tem dois temas, o selo de Deus e a marca da besta, nos diz na página 10, diz, página 10 embaixo, e recordem que a Caim foi dado um sinal. E você me dirá, Satanás não pôde ter estado nessa serpente. Se me seguir agora mesmo até 2 Coríntios 11, 14, a Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. O que acontece é que você pensa muito pouco sobre Satanás. Sim, Senhor. Ele mesmo se disfarçou num anjo de luz. E se ele pode chegar dessa forma, então por que não pode chegar na forma de besta? Próximo ao homem, página 11. Então encontramos que por razão de Caim dando atenção ao inimigo, o que aconteceu? Ele se tornou o primeiro assassino. Foi o primeiro na terra de dar ciúmes. Se ocorreu isso no céu, que esse arcanjo, Luzero, Luzbel, Lúcifer, teve ciúmes do reino de Miguel. Vejam, aqui na terra então, o que vai fazer? Um filho dessa semente que foi a serpente, o diabo por meio da serpente, a Eva, a qual gerou sua semente, o filho que saiu foi Caim. O que Caim vai fazer? O mesmo que o seu pai fez. Por ciúmes, vejam,
Ou seja, o que vai colocar, desenrolar nos seus atos? Ciúmes. Ele se tornou o primeiro assassino, foi o primeiro na terra ao colocar, ao estender ciúmes. Ele escreve ciúmes. E me diga, o que aconteceu com essa linha pura e direta de Deus a Adão? É a única conexão. Adão era filho de Deus. Assim nos diz a Bíblia. Lucas 3,38. Então, de onde veio esse ciúmes? De onde veio esse assassino? De onde procedeu todo esse tipo de espírito? Saiu de Adão? De nenhuma maneira. Veio melhor de Satanás. Exatamente. De lá veio. Então ele foi o primeiro assassino. E foi o primeiro em mostrar ciúmes. Lúcifer teve ciúmes com Miguel. E escreve Lúcifer. E escreve Miguel. E trouxe isso à terra. E o transferiu ao homem. Vejam. E Caim, ao tomar este mal, assim recebeu o primeiro sinal. Deus o marcou. Escreve, Caim foi marcado. Ninguém o mataria que o deixasse inquieto. Mas recordem, ao ter recebido essa marca, o sinal, ele saiu da presença de Deus. Guardem isso. E escreve, espírito de ciúmes é do diabo. Não temos o tempo suficiente para estudá-lo profundamente, porque aqui poderíamos escavar por 6 meses, nos aprofundar por 6 meses, e ainda com isso não conseguiríamos riscar a superfície. Ele saiu da presença de Deus quando tinha recebido a marca. Ele escreve a marca, foi à terra de Nod e encontrou uma esposa, conseguiu uma esposa, tipo perfeito da igreja. E escreve denominação, denominacional, a qual sai da presença de Deus e consegue para si uma esposa no mundo. Cuidado. É algo glorioso. Agora temos que mudar rapidamente para não tomar muito tempo. Encontramos que Abel, o irmão de Caim, Caim matou Abel. E Deus deu outro filho a Adão no lugar de Abel. E este teve por nome Sete. E este foi um sinal de Deus, um sinal de morte e ressurreição. Mas Sete não foi à terra de Nod para conseguir sua esposa. Deus deu uma esposa. Mas Caim, com a marca da besta em cima, escreve Caim, e a marca, foi e conseguiu sua esposa na terra de Nod. Mas Sete esteve satisfeito com a escolha de Deus. Um tipo perfeito da igreja denominacional no dia de hoje, que abre as portas a qualquer coisa, mas a verdadeira igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, recordem que aqui, quando ele fala, um tipo perfeito da igreja denominacional, está se referindo a isso que Caim fez aí. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, somente se conforma com o que o Espírito Santo selou. Perfeito. E a uns Deus colocou na igreja reticentes. 1 Coríntios 12, 28. Por qual via chegou o sinal? Com que foram marcadas as igrejas? Qual foi o sinal? Sabemos que Caim teve a marca. Mas qual foi o sinal? A ressurreição no dia de hoje. Essa é a marca, o sinal da igreja, o sinal do Espírito Santo, mostrando que Cristo não está morto, mas que se levantou dentre os mortos e recebeu sua igreja. Podem ver? Selando sua igreja. Isso começou com esses dois jovens, lá no jardim do Éden, fora do horto do jardim. E ele escreve, o sinal para a noiva é igual
o Espírito Santo através de carne. E vejam no livro dos selos, na página 134. Na página 134. E notem vocês quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na 277... Aí escreve em cima Espírito Santo encarnado. Em uma parte aqui, nos diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. E na página 256, nos diz, note bem, nessa última vez vem sobre o cavalo amarelo, isto é, em nosso dia, escreve, sétimo dia, será mais adiante, e escreve oitavo dia, sétima dispensação, sétimo milênio, porque é um selo predito. Quando isso acontecer, a igreja noiva já terá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser, se tornará completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente na besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, cores misturadas para que apareça amarelo, cor de morte. E escreve o diabo encarnado. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. E aí é que ele escreve, isso já temos em outros estudos, Deus encarnado, Emanuel. Vejam, este é o sinal para a noiva. É igual o Espírito Santo através de carne. É o que ele escreve ali nessa mensagem que acabamos de ler do selo de Deus. E atrás, ele escreveu ali, ontem e hoje, o ciúmes é igual ao sinal de Caim. E o sinal de Caim. Continua dizendo aqui na mensagem o confronto entre as duas sementes. Diz, essa guerra que começou no céu, continuou na terra, e começou na terra no jardim do Éden, onde Satanás, Lúcifer, o diabo, através da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, falou a Eva. Recordem que a serpente e a raça da serpente não eram répteis. Não era réptil a serpente, mas um animal. Era o mais astuto de todos os animais. Era o elo perdido entre o homem e a raça animal. Pois o elo entre o homem, o ser humano e Deus é Cristo. E o elo entre a raça animal e a raça humana era a serpente, a qual tinha seu reino terreno
seu povo. E esse instrumento que Satanás usou, no qual Satanás estava, era o líder máximo da raça da serpente, da raça animal. Na mensagem A Trajetória do Espírito Santo, pregado 12 de janeiro de 2003, em Cayey, Porto Rico, diz: já identificamos Gabriel. Já também aqui podemos dizer, já identificamos Miguel no que lemos. E aqui, vejam, aqui diz, nosso irmão William, já identificamos Gabriel e identificamos aí a cor berilo, cor esverdeado, do qual Daniel disse que era a cor do seu corpo. Seu corpo era como berilo. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 16 diz, está lendo, do capítulo 9 de Daniel, diz: ainda estava falando e orando e confessando meus pecados e o pecado do meu povo Israel, e derramava minhas súplicas diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E desenhou uma pirâmide e as eras. Ainda estava falando em oração, e aquele varão Gabriel, escreve aqui o homem Gabriel, ao qual tinha visto em visão no princípio, veio voando com presteza, tocou como a hora do sacrifício da tarde. E me fez entender e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te dar a entender a declaração. Que se nós somente pudéssemos estar ali, como ele encontrou? Em oração. O anjo, o homem. Note você que ele o chamou o homem. E escreve Gabriel, homem, varão. E aqui na página 26, também nos diz algo ali. Diz: isso revelou todo o caminho. Disse: eu vou não somente te dizer agora que estes 2 anos estão justamente perto disso será terminado, completados. E todos nós sabemos que eles permaneceram ali exatamente 70 anos e saíram exatamente o que o profeta disse. E Isaías, quero dizer, Daniel creu nesse profeta. Assim que aqui ele estava pronto, correto. E agora, quando Gabriel veio, ele disse: vim para mostrar todo o caminho. Escreve Gabriel, para te revelar essas coisas, todo o caminho até a consumação. Veja, as abominações será o desolar, e isso até uma inteira consumação. Consumação é o fim de todas as coisas. Vou mostrar o que acontecerá. Agora escute, capte. Eu, reticências, Daniel, fui enviado. Tu és amado no céu. E eu ouvi tuas orações. E desci agora para te dizer o que está determinado para os judeus. E Jerusalém. Desde agora mesmo até o fim da consumação. A coisa inteira. Vejam como ele ali fala a Daniel. Porque assim como esse arcanjo falou a Daniel, também falou a João, o discípulo amado. E vejam como ele diz que foi enviado. E diz, e desci. Vejam como ele veio da presença de Deus a Daniel. E vejam como tudo isso que acontece nesse campo espiritual, porque ali aparece, nessa forma, a Daniel, mas não na forma que apareceu neste tempo final, em carne. Assim como apareceu a Virgem Maria, nessa forma que apareceu a Daniel e a João, a igreja noiva aparece como a Maria aparece em carne.
e o conhecemos por seu nome. E o identificamos. E compartilhamos com ele. E recebemos sua mensagem. E o recebemos como o mensageiro que esteve trazendo toda essa gloriosa mensagem da dispensação do reino, o qual nos trouxe ali todo o conteúdo das coisas que iam acontecer. E como mensageiro dispensacional, cumpriu a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e tudo estava aí selado até certo tempo, onde se estaria revelando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E como seria esse final dele se revelar à sua igreja por meio de carne humana, o qual estaria mostrando a igreja e dando assim a fé de rapto. Tudo isso veio se abrindo, e tudo isso Deus está cumprindo de uma maneira tão simples que a muitos passará despercebido a simplicidade do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ele aí revelou a Daniel, disse: desci, eu desci. Por isso, quando ele disse ali, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. E já lhe restava pouco tempo e disse: tenho que regressar novamente à casa do meu Pai Celestial, de onde ele tinha sido enviado. E desci agora para dizer o que está determinado para os judeus de Jerusalém, desde agora mesmo até o fim da consumação, a coisa inteira. Agora, vocês entendem, classe? Se podemos descobrir o que são essas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Oh, vá. Ajude-nos para sabê-lo. Isso nos diz exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. Desenha uma estrela de Davi e escreve a consumação. Podemos saber quando será. Exatamente desde esse tempo até este tempo, até a consumação. E isso não errará nem um minuto. Quão grande é a palavra de Deus. E escreve: isso não falhará. E não vai falhar. Não vai falhar nem por um segundo, nem por um microsegundo. Vai ser exatamente no tempo designado por Deus. E ele escreve ali: Miguel é igual, quem como Deus? Gabriel é igual homem de Deus, varão de Deus. E na página 27 também nos diz algo importante também. Já tínhamos lido em outros estudos, mas vamos continuar aqui mais adiante, onde diz, nessa mesma mensagem que estamos lendo, a trajetória do Espírito Santo, continua dizendo: agora, vimos algo aqui muito importante. Vimos também que o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, ao qual acompanhava a coluna de fogo e da qual saía esse anjo, era cor berilo também, cor oliva. Esse anjo pertence a esse exército de Gabriel. E alguns até pensaram que era o arcanjo Gabriel quem apareceu ao reverendo William Branham. Mas isso não temos confirmado até o momento, mas se em alguma ocasião chega a ser confirmado plenamente, estarei revelando. E já o revelamos, demos a conhecer.
Já falamos nestes estudos anteriores, onde ele escreveu: o anjo que aparecia ao irmão Branham é Gabriel. E ali ele confirmou, nesse escrito, e o tempo para dar a conhecer isso era agora, porque era o tempo onde todos os mistérios de Deus estariam sendo abertos e seria revelado abertamente o mistério do sétimo selo, o qual traz e vai dar e está dando a fé de rapto. Ele não podia dar antes, porque não estava na etapa ou era correspondente para dar a fé para o rapto. E isso vamos ver no domingo, um pouco mais abertamente, de onde era que estávamos e onde que estamos agora. E o porquê não se revelaram muitas coisas enquanto ele estava no meio da igreja do Senhor, e inúmeras coisas que ele não podia falar abertamente, para que não surgissem imitações. Porque sempre que Deus vai fazer algo e vai atuar no meio da sua igreja, sempre o inimigo de Deus trata de imitar. Para que, quando se adiantar, para que quando sai o verdadeiro, diz, esse é outro mais com essas ideias, não pode ser. Mas recordem que sempre que há algo falso, tem que haver algo verdadeiro. Se há um dólar falso, tem que haver um do qual tenha saído esse falso. Tem que haver um verdadeiro. De onde saiu esse falso? E é assim neste tempo. Vejam como saíram já um montão de pessoas imitando, enquanto continua se abrindo mais e mais essa etapa. Vocês podem ver um montão de pessoas tentando fazer o mesmo, imitando. Mas isso é o espírito do diabo tentando desviar a atenção dos escolhidos para que não obtenham a fé de rapto, porque essa é a intenção do diabo. E não percebem que estão sendo instrumentos do inimigo, os quais depois, quando o inimigo os deixar, percebem a grande metida de pés pelas mãos que deram, porque estiveram colocando obstáculo a que os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, obtenham seu corpo eterno, seu corpo glorificado, que sejam transformados, sejam levados à ceia das bodas do Cordeiro. Deus deseja nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, e o diabo deseja nos levar para o inferno, para a quinta dimensão, para a grande tribulação, que é a quinta dimensão que estará sendo aberta aqui na Terra. E sempre tenta colocar obstáculos no programa divino e tratar de que as pessoas se desviem, como muitas pessoas se desviaram quando o irmão Branham mostrou o que era a primeira e segunda etapa. Desviaram o olhar do irmão Branham e se colocaram a olhar a outros que estavam fazendo o mesmo, pelo irmão Branham falar coisas que depois o anjo disse: o que eu disse que fizesse, que não fizesse, isso você fez. E olha que causou um montão de imitadores. Por isso, da terceira etapa, enquanto vai se cumprindo, etapa após etapa, vai se abrindo pouco a pouco. Mas vocês podem ver que quando vai se abrindo as coisas, por trás vem o diabo e começa a imitar, para tentar de que virem, e olha que ele também faz o mesmo, que ele até fala melhor, tem até uma melhor locução, e é muito conhecedor da mensagem do irmão Branham e da mensagem do irmão William. Mas veja, eu creio que aquele então, se é assim, parece que esse brilha melhor que este, vem? E então se coloca essa semente de dúvida nos irmãos para tentar desviar a atenção do verdadeiro ungido de Deus, do verdadeiro sinal, que é o Espírito Santo no meio da sua igreja em carne, como lemos agora há pouco. Ou seja, que sempre o inimigo tenta de que a obra de Deus não se cumpra,
pelos ciúmes. Sempre é por ciúmes religioso que o diabo se move, porque isso foi o que ocorreu lá. E foi selado Caim, e veja a marca que tinha era por ciúmes, ciúmes religioso. Mas os escolhidos, eles saberão identificar e, por meio dessa percepção profética, poderão identificar o verdadeiro e poderão continuar agarrados desse guia, que é o Espírito Santo, porque sabem que aí é que vão obter as promessas que Ele prometeu para seus filhos, para nós, para a Igreja Noiva. Continua dizendo, estará revelando e já nos revelou. O reverendo William Branham, ninguém sabe se ele sabia ou não sabia quem era esse anjo. Qual era o nome desse anjo? Recordem que no reverendo William Branham esteve refletido a segunda vinda do Senhor. Na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, na página 5, nos diz: no Velho Testamento, vamos ver desde onde podemos ler um pouquinho antes. Agora, isso pode parecer como uma escritura muito estranha para a segunda vinda de Cristo e reticências, mas está falando da segunda vinda de Cristo. E este grande tema que temos aqui diante de nós agora é um dos temas mais importantes da Sagrada Escritura completa. Não há nada tão importante como a vinda do Senhor Jesus, porque se Ele não vem, fomos encontrados falsas testemunhas. E recordem no livro das Eras, quando ele diz que quando Ele vier, será a vindicação final que o irmão Branham era o precursor da segunda vinda do Senhor. A própria vinda, hoje sua vinda será? La página, aqui lo encontré, página aqui encontrei. 369, página 369, nessa versão, não sei na versão da outra. Mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos obter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, atuando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, ele escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua vinda, da sua segunda vinda. Essa é a evidência final. Que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Porque Jesus mesmo, ele escreve Elias e Moisés, aparecerá ao fim da era gentia. A última, 3 anos e meio dos 1954 anos, diz. Ao fim da era gentia. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E a pirâmide com as eras, aí que desenhei, isso já tínhamos lido. Vejam
como ele ali está nos falando, mas se ele não vem, ou seja, porque ele sabia qual era a 365 do livro das eras que os irmãos têm. Eu também tenho esse, mas estava lendo aqui do outro que ele tinha preparado, que tinha sido preparado para ele, nosso irmão Ari Acevedo. E talvez muda uma página ou duas, porque aí é onde que tinha escrito isso. E vejam como ele sabia que se não viesse, então ele diz, então somos encontrados falsas testemunhas. Então ele não era o precursor da segunda vinda. O mesmo que aconteceu com João. Vai e perguntem se ele é aquele do qual estamos esperando ou esperaremos outro. Porque estavam conscientes, esses dois precursores, de que a vinda do Messias, no cumprimento da primeira vinda, por exemplo, João, ele sabia que tinha que ser um homem de carne e osso. E para o cumprimento da segunda vinda também. O irmão Branham sabia que tinha que vir em um homem. Essa promessa e o cumprimento da sua vinda tinha que ser manifestado na terra em um homem. E a própria vinda do Senhor provaria, vindicaria que ele era, na realidade, o precursor da segunda vinda do Senhor. E o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo, para os que queiram recebê-lo. Ele é o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia da América do Norte, cumprida essa era na América do Norte. Porque se ele não vem, fomos encontrados falsas testemunhas. Nossos mortos que estão nos túmulos estão perdidos. E não há esperança deixada para nós se Jesus não vem. Visivelmente, a segunda vez. Vem, ele sabia que tinha que vir em carne humana. E na mesmíssima, essa luz, na mesmíssima luz da segunda vinda, foi tão importante que essa Semana Santa que estamos nos aproximando agora, que Jesus, quando estava se aproximando, na primeira vez, na sombra da cruz, ele falou muito pouco da sua morte, sepultura e ressurreição. Ele falou mais da sua segunda vinda do que ele fez em sua morte, sepultura e ressurreição. Assim que a luz disto deve ser um tema muito importante. No Velho Testamento, há muitas vezes mais escrituras no Velho Testamento com relação à segunda vinda de Cristo do que as que houve para a primeira vinda de Cristo. Tudo para a raça humana hoje em dia, depois que a expiação foi feita, descansa solenemente sobre a segunda vinda do Senhor. Agora, temos diferentes religiões e temos diferentes motivos e teologias diferentes, mas nossa religião cristã está baseada solenemente sobre morte, sepultura e ressurreição. E a segunda vinda do Senhor? É uma pergunta importante. E como estamos nos aproximando agora? Segundo meus mais sinceros pensamentos, estamos vivendo na mesmíssima sombra, escreve tipo, da sua segunda vinda. E escreve a sombra da segunda vinda de Cristo se refletindo no sétimo anjo. Ou seja, no sétimo anjo da sétima era da igreja gentia, ou seja, que o irmão Branham refletiu o que ia ser o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo... Muitos perguntaram, aqui o nosso irmão William na mensagem, a trajetória do Espírito Santo. Muitos perguntaram, quem é esse anjo? Como se chama? Mas ele nunca esteve dizendo o nome desse anjo, quem era esse anjo. Mas, se em alguma mensagem chega a aparecer o nome ou uma referência direta a quem é esse anjo, em alguma ocasião, estarei dizendo quem é esse anjo. Também o reverendo William Branham nos fala do anjo do Senhor Jesus Cristo e diz que esse anjo, que deu a João apóstolo a revelação do Apocalipse, é um espírito de profeta. Assim que
Também o reverendo William Branham também não pôde dizer qual era o nome desse anjo que apareceu a João, o apóstolo, e deu a revelação completa do livro do Apocalipse. No livro dos selos, na página 301 diz: Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Ele escreve o anjo que revelou a João. O Apocalipse era um profeta. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e vi essas coisas, e depois de tendo ouvido e visto, me postrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Porque eu sou servo contigo e com teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Página 302 continua dizendo: agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado! Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E escreve Apocalipse 7:2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1 de Apocalipse. E escreve: o profeta é quem traz a palavra. Por isso, quando houve esse silêncio no céu, na abertura do sétimo selo no céu, e não havia nenhum movimento no céu, não havia nada. Os anjos deixaram de cantar. E todos se calaram. Isso está na página 465. Nos últimos parágrafos, onde nos fala dessa abertura do sétimo selo. E ali, o irmão Branham nos diz que todos estavam dominados por um temor reverencial. Ou seja, que quando o sétimo selo está sendo revelado, a abertura do sétimo selo, se revelando na terra, no cumprimento da visão da carpa, todo mundo deve se calar e somente estar sendo ouvido a voz do Senhor no cumprimento da abertura do sétimo selo e ser escutada essa voz. Ninguém pode estar ministrando nesse tempo da abertura do sétimo selo. Quando eu me refiro a ministrando, é falando e tratando de revelar algo com suas próprias interpretações, mas que devem dar a conhecer o mesmo que está se falando e dando a conhecer à igreja.
porque le pasará lo mismo, acontecerá o mesmo que aos filhos de Arão. Seriam catalogados como os que estão ministrando com fogo estranho. E isso será, primeiramente, morte espiritual e depois, morte física também. Se no céu não houve nada que se movesse nessa abertura, quando esse anjo aparece ali, para que qualquer movimento, onde que diz, não sei se é aí mesmo que diz que qualquer movimento, o diabo saberia o que era. Pode estar por aí perto. Poderia se revelar o que era e poderia então o diabo imitar. Deve estar por aí mais adelantito, Deve estar por aí mais para frente, onde? Página 467. Página 467. Miren, dice, agora, vejam, diz agora, se Satanás pudesse se agarrar disto, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Mas, se eu tenho planos para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala, e nisso ele ouve. O que muitos tentaram, diga-me, como é que isso vai funcionar? Para os que não sabem, isso aconteceu. Perguntaram, mas me diga como é. Mas não para, vamos dizer, para apoiar e crer, mas para combater. E para ir por lá e fazer eles fazerem. O mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Se é o Cristo, diga-nos já, e não nos mantenha suspenso a nossa alma, e não nos mantenha suspenso. Mas o melhor era para condená-lo. E exatamente tudo isso esteve acontecendo. Eu disse às pessoas que têm um plano para fazer isso e aquilo, e daí em diante posso ver o diabo me colocando atrapalhação atrás de atrapalhação para ele poder chegar antes. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem, Satanás tentará personificar, ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Assim atuou. No passado, ele escreve nas 7 eras. Pois o vemos claramente no Anticristo. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso, não haverá copiadores. E assim será, porque ele não sabe. Nem há maneira que chegue a conhecer. Essa é a terceira etapa. E ele não sabe nada quanto a isso. Não entende. Ou seja, não tem a revelação do que é a terceira etapa. Os únicos que têm e estão obtendo essa revelação são os escolhidos. Esses sim vão recebendo, vão aí ao par, recebendo essa revelação. Mas há um segredo
debajo de eso, sob isso. gloria a Dios en las alturas. Eu nunca poderei pensar Glória a Deus igual nas como alturas. antes, Eu nunca por poderei mais anos pensar que igual viva, como antes, por mais anos que eu después de viva, haber visto. depois de ter visto. E depois E depois de eu haver visto de eu lo ter que visto estuve vendo, o que estive vendo, eu não poderei pensar eu não jamás poderei igual. pensar jamais igual. Agora eu sei qual é o próximo passo. E ele escreve a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias. Mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. E dentro desse próximo passo é o que isso está se cumprindo. E à medida que vai se cumprindo esse passo e vai se revelando o que é o sétimo selo e seu cumprimento, aí vai se abrindo esse mistério e os escolhidos de Deus vão recebendo essa fé de rapto à medida que vai sendo aberto e vai, passo a passo, se revelando todo esse grande mistério, qual contém a fé de rapto. E chegará a parte culminante onde já tudo foi dado e enquanto alguns estão brigando por um lado e pelo outro, os escolhidos vão avançando e já vão obtendo tudo. E quando forem ver, já tem a fé de rapto. E já se cumprem as promessas. Deus nos leva daqui. E eles ficam, mas o que aconteceu? Não se supõe que há um rapto? Vem perder o tempo. E não aproveitaram recebendo a fé de rapto. Mas tudo tem seus passos a seguir, tudo tem uma ordem divina e, à medida que vai se abrindo todo esse grande mistério, aí a igreja noiva vai recebendo tudo o que necessita para obter a fé de rapto, a fé de adoção, de transformação. Mas não sei como interpretar isso, mas não falta muito. Tenho escrito aqui, se quando isso acontecer, vocês pudessem ver meu caderno. Pare, não prossigas. Agora eu não tenho o costume de ser fanático, estou dizendo a verdade. Mas recorde aquele sapatinho que sempre tentei explicar, como dizia que a alma estava próxima disso, e tudo aquilo, outro, etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Tal como era de pegar a mão da pessoa e chegava às vibrações, então todo mundo tinha suas vibrações na mão. São feitos os estudos bíblicos e tudo isso, e todo mundo agora quer ter estudos bíblicos às suas maneiras, dando ao povo o que para eles pensam que é a fé de rapto. E não estou falando dos que fazem estudos bíblicos de todo este ensinamento, o qual está muito bem, porque vão repassando com sua igreja tudo o que Deus está nos dando, que em tão curto tempo, levamos um ano, domingo, completo um ano, podemos dizer, se desde 25 de dezembro, podemos contar de 2021 até agora, se contarmos de 1º de janeiro, pois já seria uma semana a mais, em um ano, tudo o que se falou, tudo o que foi lido, tudo o que foi ensinado, foi tão e tão glorioso que, à vez de um só estudo, é preciso estar vários dias buscando, porque há tanta revelação ali
que pasa uno los días a pessoa passa os dias lendo e repassando, e isso os ministros fazem com suas congregações ou às vezes em seu próprio lar, os irmãos, com sua família, e repassam, e tem estes estudos aí, e isso está muito bem. Me refiro aos que tentam de, por exemplo, ele coloca nessa forma, onde ele mostrou isso da mão, e diz, então todo mundo tinha suas vibrações. E é assim em tudo. Todo mundo então pensa ter estudos bíblicos. Mas lembre-se de quando ele me elevou e me disse, isso é a terceira etapa, e ninguém conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham. Melhor são perfeitamente a verdade. E escreve aí a carpa. E escreve as visões nunca falham. Quando a pessoa vai com segurança, a pessoa se alegra e se regozija e dá graças a Deus que no cumprimento da visão da carpa, em seu cumprimento e na etapa onde estamos, há um povo que creu, que está recebendo todo esse ensinamento, o qual está atesorando em seu coração, crê, e isso é o que produzirá a transformação, a fé de rapto, ou seja, o rapto, e é o que dá a passagem, o boleto, para a ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, no livro de citações, ficamos ali, esse é o anjo, da mensagem, a trajetória do Espírito Santo. Vamos terminar aqui. Esse é o anjo enviado por Jesus Cristo com a revelação de Jesus Cristo. É o anjo por meio do qual Jesus Cristo se revela, se manifesta e revela a João o livro do Apocalipse. Por isso, em algumas ocasiões, o anjo fala em primeira pessoa e em outras fala em segunda pessoa, e Cristo algumas vezes fala por meio do seu anjo em primeira pessoa e em outras ocasiões fala em segunda pessoa. No livro de citações, na página 2, parágrafo 10 diz, antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia sua mensagem. Deus envia seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. Agora, há anjos menores e há anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande arcanjo. E ele escreve arcanjo Gabriel. Antes da vinda de Jesus à terra, ele enviou ao poderoso arcanjo Gabriel. E Gabriel nos diz no livro de citações que está que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo,
Parágrafo 282 da página 33. E parado em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim. E escreve, Gabriel é igual a anuncia a segunda vinda de Cristo. Na mensagem O Mistério da Segunda Vinda de Cristo, pregado em 4 de maio de 1999 em Tehuacán, México, diz: agora vamos ver como será cumprido este mistério do Reino de Deus. Na página 146 do Livro dos Selos, nos fala o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, que para o tempo final, tanto o Espírito de Deus como o Espírito do Diabo estarão na terra manifestados. O Espírito do Diabo estará manifestado em um homem neste tempo final, que será o Anticristo, o homem de pecado, a besta, porque o diabo será lançado do céu. O arcanjo Gabriel com seu exército, com sua hoste celestial, o lançará do céu e será lançado à terra e se encarnará em um homem, no falso profeta, no Anticristo, a besta, o homem de pecado. E vejam um escrito aqui. Num caderno escreve Apocalipse 12, diz, porquanto o arcanjo Miguel lançou do céu, expulsou do céu o diabo e os seus anjos, e é caído na terra, depois na terra, tem que se materializar o que fez o arcanjo Miguel no céu. E por isso se levantará Miguel no último dia para expulsá-lo do reino de Deus no último dia. E que o reino de Deus seja do Senhor Jesus Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. O que acontece na terra, primeiro acontece no céu. E é mostrado no zodíaco, nas estrelas, há sinais no céu que mostram o que vai acontecer na terra. Continua dizendo, mas também nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo que o Espírito de Cristo virá à terra também. E estará na terra. E estará em um homem também. Vejam, vamos ler aqui. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Assim que teremos na terra a encarnação de 2 espíritos. Do espírito do diabo no anticristo, no homem de pecado, e do Espírito Santo em um homem deste tempo final. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 101 nos diz, ela está sentada nessa condição, não somente mostra que isto é um período de tempo, não podem vê-lo, Deus não tem coisa fora de ordem. Ele está permitindo funcionar assim por um pouco de tempo, e eu creio verdadeiramente que essa coisa foi feita, e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. Ele não fez antes, e a razão pela qual não fez é para ter a igreja vigiando e orando todo o tempo, não conhecendo quando isso ia vir. Mas você recorde que em Daniel 12 ele disse, os sábios entenderão nestes últimos dias. E desenha uma estrela de Davi, e isso foi dado a ele. O Espírito de sabedoria vem à igreja para fazer conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo.
introduzindo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. O mesmo como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nestes últimos dias para revelar essas grandes e profundas e secretas coisas. Entendem agora? E ele escreve, Gabriel é igual, veio a Daniel. Desenha uma estrela de Davi e escreve, o Espírito Santo é igual, vem à igreja. Vem à igreja. E aqui desenha uma pedra angular. E as eras, e na pedra angular, escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Apocalipse 1, do 10 a 11, 22, 6 e 22, 16. É Gabriel. É o Espírito Santo. Quem? Vejam no livro das eras sem editar. Página 27. Nos diz, quando ele nasceu, Cristo o Senhor, 8 dias depois, o Espírito Santo chamou seu nome Jesus. E na parte do Espírito Santo escreve Gabriel. Sua mãe fez circuncidá-lo e chamar Jesus. Ele nasceu Cristo, assim como eu nasci Branham. Eu era Branham quando nasci, e me foi dado o nome de William. E ele escreve William. Amém. E ele nasceu Cristo Salvador, e quando ele tinha 8 dias, foi dado o nome de Jesus. E desenha uma pedra angular e escreve 8º dia. E ele era o Senhor da glória manifestado, assim que ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus de glória manifestado entre nós. Veja aí como ele coloca esse nome Gabriel ao Espírito Santo, que é o que veio à igreja neste tempo final, trazendo essa revelação à igreja dessas grandes e profundas coisas secretas, o qual a igreja esteve recebendo nesse tempo. Estamos um pouquinho assim rapidamente por cima, porque já outros estudos que foram falados de Gabriel e de Miguel que podem aí unir, e estamos assim rapidamente porque levaria muito tempo ir por cada ramo de cada escritura. Vejam aqui. Vamos ir assim. Continuar aqui na mensagem A Quinta Recompensa, pregado em 20 de fevereiro de 1977, aqui em Caí, em Porto Rico, diz: nosso irmão William, este é o tempo da liberação. Este é o tempo em que Deus realizará essa liberação. Esse é o tempo em que o arcanjo Miguel se levanta com seu grande exército e então começa a atuar aqui na terra para realizar essa grande liberação. E então é contra a casa do inferno, vem? É contra o cavaleiro do cavalo amarelo. Recordem que não estamos contra o homem, mas é contra o Espírito que está aí atuando contra a obra de Deus. Não há nada contra a pessoa, é contra o Espírito que está na pessoa. Qual é a escritura que diz? Não estão contra homens, algo assim, mas contra príncipes, poderes. Diz, continua dizendo, e então é contra a casa do inferno. Vamos ir a Efésios 6. Efésios 6, 12. Para ter aí essa porção.
Efésios, Efésios 6, 12. porque não temos luta contra sangue e carne, Pois não temos luta contra carne ou sangue, vejam, contra seres humanos, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E então é contra a casa do inferno, vem? É contra o cavaleiro do cavalo amarelo. Então vemos que é um tempo de corrida, porque todos começaram a correr e a gritar: libertados, libertados! E vejam a página 128. Parágrafo 1145 diz: foi atacado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode atuar na igreja por causa de sistemas feitos por homens. Vejam, o Espírito Santo não pode atuar na igreja por causa de sistemas feitos por homens, mas ela vai ser libertada. Há uma citação também, das barras. Deus está libertando o seu povo. Uma citação do livro de Citas. Ela está regressando, isso é o que disse a Bíblia. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha. Lúcifer, e escreve em cima 666. E Miguel outra vez. E escreve Miguel, Cristo em seu anjo, como no princípio. E lá também escreve: eu passarei essa trombeta a outro. E aqui, também em cima, aí da porção da 1145 dessa citação escreve: liberação é igual pelo arcanjo Miguel. E escreve do lado Moisés e Elias. Essa citação 1145 vai com esta. E aí, nisso, que o irmão Branham falou aí, e ele escreveu na 1145, 1145, tenho aí bem marcado. A 1458, aí narra. A 1458 aí narra desde a página 163 embaixo a 164 toda essa narração do sonho que teve da casa do inferno, onde viu ali essa liberação e tudo que ele esteve vendo ali. Vocês podem ler depois. Continua dizendo, diz o que aconteceu? Vem um corre-corre. Da casa do inferno vão sair. Vai sair um grupo. Mais adiante diz, bom, e vemos que do lado invisível, quem está comandando todos esses exércitos invisíveis do lado de Deus é Miguel e seus anjos, o arcanjo Miguel. Agora, vocês não sabiam que quando o primeiro êxodo, não sabiam vocês que quem comandava as hostes celestiais, o exército que lutou do lado do povo de Israel,
Quem era o arcanjo que mandava as forças celestiais, o exército de Deus? Bom, através da palavra podemos vê-lo. Se vocês se recordarem o caso quando Josué se levantou e quando viu um que tinha uma espada nua na mão, Josué em seguida sacou a sua e veio enfrentar e disse: tu és dos nossos ou dos contrários? E ele disse: eu sou o chefe, o comandante, o capitão das hostes celestiais do Senhor. Quem? Você já pode ver quem é esse que comanda essas hostes celestiais. E conforme a promessa de Deus, veja o que diz aqui. Vemos que esse era quem estava pelo povo de Daniel, pelo povo de Israel. E era quem estava comandando as hostes celestiais. Era aquele poderoso comandante, capitão com esse exército poderoso, o qual destruiu o faraó com seu exército. Então agora, isso foi naquele primeiro êxodo. E agora veja o que acontece neste terceiro êxodo. Diz, Daniel capítulo 12, versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, esse é o arcanjo Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos de teu povo. O arcanjo Miguel é o príncipe que está da parte do lado dos filhos de Deus. E será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve gente até então. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrarem escritos no livro. Vê você o tempo de liberação? É o tempo em que este arcanjo poderoso, Miguel, se levanta com o exército, que é o arcanjo que está pelos filhos do povo de Daniel. E muitos dos que dormem do pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna. Vê. Isso é o quê? A primeira ressurreição. Com esse arcanjo se levantando, vê você o que acontece? Com esse arcanjo se levantando, nesse tempo em que esse arcanjo estará levantando com seu poderoso exército para se enfrentar o exército do diabo, vê? O exército de Satanás. Nessa batalha do Armagedon. Nessa batalha que será bem forte, onde rugirão ambas as forças. E encontramos que nesse tempo também é o tempo da primeira ressurreição. Vê você? Recordem que é um enfrentamento entre essas duas forças. E como está dito, assim é na página 146 do livro dos selos, que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Então vemos que no tempo em que vai ocorrer a ressurreição, pouquinho antes, se levanta o arcanjo Miguel. Antes da ressurreição, o poderoso arcanjo Miguel se levanta para começar a batalha. Na página 56 do livro de Citações, parágrafo 484, diz Daniel 12, o primeiro versículo até o quarto, e nesse tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que está pelos filhos de teu povo. Agora, isso é o fim do tempo. Recordem que é numa mudança de reino, em uma encruzilhada do tempo, onde estes arcanjos aparecem. E ali haverá um tempo de angústia tal como nunca foi desde que reticências, a nação, reticências. Isso é quando o anticristo, este cavaleiro do primeiro selo, vai para frente. Quando ele toma lugar, ainda até esse tempo. Não no tempo em que Tito tomou as paredes de Jerusalém. Isso era nada mais em um lugar. Cuidem quando este anticristo, esse príncipe que viria, cuide quando ele vem. Até ao mesmo tempo. E a esse tempo, teu povo será livrada. Será livrado de onde será livrado? Cada um que é encontrado escrito no livro. E ele escreve Arcanjo Miguel. É igual com Moisés. Viram? Essa parte ali? Porque tem que ser um ministério dispensacional.
Então vemos que no tempo em que vai ocorrer a ressurreição, pouquinho antes se levanta o arcanjo Miguel. Antes da ressurreição, o poderoso arcanjo Miguel se levanta para começar a batalha. E como já vimos, nessa batalha é que ocorre o aperto da noiva. O exército espiritual do diabo se encarnando em seus súditos e trazendo esse aperto, essa perseguição. Mas o exército de Deus então vindo e se manifestando. E todos os anjos de Deus, este poderoso arcanjo Miguel, da nossa parte. Agora, há algo aí que se os súditos desse exército do diabo vêm a se encarnar, então vão topar com que aos que vão fazer a guerra e o aperto vão ter encarnado esse título de propriedade, porque será o mesmo que ocorreu quando Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração. E o diabo com seus súditos, vejam, o espírito do anticristo, o diabo cai do céu e se encarna, e os súditos também se encarnam. Mas Deus vem encarnado também, e também seus súditos. Ou seja, que nesses dias, antes da ressurreição, não vai ser qualquer um como qualquer ser humano, mas que vão se topar com filhos de Deus adotados. E depois virá essa ajuda celestial quando ocorrer a ressurreição com todos os santos, ou seja, que vai estar ocorrendo algo muito mais, muito grande no meio da Igreja do Senhor. E para isso, vamos caminhando para esse momento onde cada um de nós teremos essas duas consciências juntas. Os filhos e filhas de Deus se virão a ser profetas, já têm a percepção de profeta, porque estão recebendo, são pessoas, com essa página Eras, que diz com percepção profética, mas também tem outra palavra que ele usa ali, o irmão Branham, ou seja, que já ao ter isso para receber a fé de rapto, também vão ter, já por esses dias, essas duas consciências juntas, o qual poderão ver para a outra dimensão. A página, essa lemos nesses dias, mas vejam, há algo tão glorioso que nos enche de regozijo, de felicidade, de alegria, porque é tão grande o que vamos receber que não há palavra para expressar a Deus tudo o que Adão tinha. Você se coloca a pensar, ter novamente o título de propriedade. Tudo isso vai ser por direção divina. Não é que cada um vai fazer o que quiser, mas voltar novamente a ser o que era Adão. Tinha controle sobre tudo. Isso vai ocorrer. Recordem que os ministérios de Moisés e Elias, Apocalipse 11, que é o sexto selo, terão poder sobre a natureza. Isso é adoção.
Portanto, los quando súbditos os súditos del diablo, do diabo, que es ese ejército, que é esse exército, se encarnen se encarnarem em seres humanos para trazer esse aperto, Deus também estará por outro lado, já com seu exército, que já veio se preparando para esses dias, o qual será a grande vitória no amor divino. Já a vitória já está profetizada para nós. Mas o exército de Deus, então, vindo e se manifestando, e todos os anjos de Deus, este poderoso arcanjo Miguel da nossa parte, do nosso lado, vem você? E então, isso cumpre Apocalipse 19 e cumpre também Apocalipse capítulo 11, que são as duas oliveiras. Apocalipse 11, ele diz que é o mesmo que Apocalipse 19. Porque a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam, na mensagem, o fiel Abraão, página 26 diz: então um dia quando Abraão estava sentado fora, a terra era árida. Algumas vezes pensamos que essas coisas são maldições. Não. Se vocês sabem que seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça, fique aí com isso. Abraão e Sara provavelmente estavam com calor e o gado estava todo magro e tudo demais. Então um dia Abraão estava sentado embaixo do zimbro, assim como isso ao meio-dia, no capítulo 16, ou melhor dito, no capítulo 18 de Gênesis, e Deus já estava farto dessa Sodoma e dessa Gomorra, da mesma forma que está farto desse mundo de hoje, das suas coisas nécias, das suas necessidades. Assim que ele ia descer para destruí-la. Assim que ele ia dar um sinal que isso ia ser destruído. Assim que Abraão estava sentado aí embaixo do zimbro e viu 3 homens que vinham, e eles vinham onde ele estava. Ele correu a encontrá-los e ele disse: meu Senhor, vejam, alguém estava tentando me dizer que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem? Isso é uma mentira. Ele nunca disse meus senhores, ele disse meu Senhor. E escreve, disse Abraão, e ele escreve Elohim, Miguel e Gabriel. E ele escreve tipo de Elias, Moisés e Jesus. As duas oliveiras e o Messias. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. E na mensagem, ministros trabalhando na grande culminação do programa divino pregado em 21 de julho de 2011 diz: portanto, há coisas que vão acontecer quando se cumprir a visão da carpa. E muitas vezes foi pregado em Talcahuano, no Chile. E muitas bênçãos vão receber os crentes em Cristo. Mas também haverá um aperto no tempo do cumprimento da visão da carpa. Mas para o aperto, não é preciso trabalhar, não se preocupe. Ele vem sozinho. Seguramente, isso é por ciúmes, que vão tentar trazer um aperto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esses já vão ser os dias finais antes de irmos, antes de ser transformados. E depois, vem a transformação e já iremos aqui. Bom, querem ficar com o planeta Terra? Fiquem. Nós nos vamos. Depois, regressamos e estabeleceremos com Cristo o reino milenial. Mas vejam, ver como resolvem o problema do meio ambiente, o problema do aquecimento global. Esses dias, não queremos estar aqui. Não desejo a ninguém que esteja aqui nesses dias, porque são dias difíceis, mas desejo que Cristo nos prepare a todos e nos dê a fé para ser transformados, a revelação que necessitamos para ser transformados e nos leve dessa terra o mais rápido possível. Porque isso é o que um filho e uma filha de Deus necessita.
ser transformado para irmos aqui quando tudo isso estiver ocorrendo. E vejam no livro dos selos, já para ir terminando aqui neste estudo, página 98, nos diz, página 98 do livro dos selos, no capítulo 4, João foi levantado para ver as coisas que foram, que são e que estão por vir. Mas a igreja termina ao final do capítulo 3. E Cristo a levanta, arrebatados nas nuvens a receber o Senhor no ar. E não se menciona outra vez até o capítulo 19, quando ele regressa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, juntamente com a igreja. Oxalá, antes da sua vinda, possamos ver todas essas coisas em detalhes. Mas, se não nos alcançar o tempo, veremos tudo quando ele vier. Assim que não é tão importante. Ou seja, nesse momento não era tão importante. Agora sim é importante. Vamos continuar vendo. Porque não é que vamos falar agora no futuro. Agora nós estamos falando no presente. Estamos vendo e continuaremos vendo tudo o que necessitamos para obter a fé de rapto. Porque agora é importante receber tudo o que tiver que o Senhor dizer, porque isso é o que está nos dando a fé de rapto. Veremos tudo em sua vinda. Escreve ele aí. Veremos tudo em sua vinda. Vamos nos colocar em pé, por favor. E deixamos assim, neste tema, o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. O nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.